Boa noite com Jesus. Vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu gostaria de ler a Bíblia logo, em 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ver aqui, verso 10 em diante. Nós vamos ler somente esse escutando a sua voz. Vamos resumir isso aí em relação a essa leitura. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Aí Samuel já estava orientado, né? Como deveria responder pelo sacerdote. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Senhor Deus, isto significaria tudo. O problema não está muito em torno do Senhor falar, porque o Senhor está falando a todos os instantes, todos os momentos. É através da voz, é através da natureza, do que se vê na rua, das imagens, dos sons, das nuvens, do crepúsculo. O Senhor está falando constantemente. O problema é em ouvir. O problema está em ouvir. É que não são todos, e nem mesmo nós podemos parar, às vezes, para ouvirmos aquilo que realmente necessitamos. Nós sabemos que o Senhor está falando. Acabamos de ouvir a tua voz.
E agora, simplesmente nos resta saber se estamos ouvindo no sentido de entendermos e de praticarmos, de crermos. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos essa agucidade, dá-nos esta revelação para distinguir a Tua voz numa maior profundidade, numa maior largura, altura, comprimento, porque nós já ouvimos em relação à unicidade, ao batismo e tantas outras coisas, mas isso vai aprofundando mais. A água foi até o tornozelo, depois foi subindo, 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 subindo até o pescoço. Que o Senhor nos dê essa graça, ó Pai, de não ficarmos na rasura todo o tempo. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a aproveitar esse tempo. Que cada um pergunte consigo mesmo: o que vim fazer aqui? Para que estou aqui? Por que estou aqui? Por isso não devo ter minha atenção desviada para nada. Esforçar, fazer força de sua parte, se concentrar, dominar seu espírito, ajudar a criar atmosfera, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. O profeta diz: ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara. Está aí na mensagem, escutando sua voz, parágrafo 4. Ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara. Agora, eu fiz uma pergunta: e hoje não é? Somente naqueles dias? Naqueles dias, ouvia-se a voz de Deus audivelmente. A voz mesmo de Deus falava com o profeta. Deus falava com o profeta. Não havia nenhuma visão manifesta no tempo de Samuel. A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima, porque naqueles dias as pessoas haviam se apartado. Então eu fiz uma pergunta: e hoje podemos escutá-la? Qual era a causa naqueles dias de não se escutar a voz de Deus, sendo isso, portanto, muito raro? Simplesmente a razão era esta, simplesmente esta: porque se apartaram de Deus. E hoje não nos apartamos de Deus? Eles iam após ídolos, indo após credos e dogmas e interpretações diversas. O irmão Branham disse: assim é também hoje. Agora, nós precisamos meditar desta forma, de uma maneira calma, conversando, porque é absolutamente certo que Deus está falando. Deus tem falado neste século de uma maneira audível, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, e a sua trombeta não é outra coisa senão a mensagem, senão o alarido, senão a voz de Deus. Agora, quem pode escutar? Quem pode ser tocado por essa voz? Como e de que forma poderia se ouvir esta voz? Porque isso seria como que um toque no âmago, que entra, na verdade, pelos ouvidos. Mas a voz de Deus não é captada somente pelos ouvidos, ela é captada pelos olhos, ela é captada pelo entendimento, e mais do que isso, captada pelo Espírito. Por isso que ao cristão, Deus fala em silêncio. Deus não precisa gritar. O Filho de Deus, a noiva de Jesus Cristo, não precisa ouvir uma voz audível nas águas profundas, na correnteza das águas rasas, no vento, na brisa, no crepúsculo, em toda a natureza, o céu estrelado, nublado, nos relâmpagos, nos trovões. Paulo chegou a dizer que todo homem fica inexcusável diante de Deus, por causa da sua voz, através da natureza.
E o irmão Branham disse que isso é uma Bíblia aberta. Deus está falando constantemente para cada rapaz, cada moça, está falando para cada homem, cada mulher. Ele falou ali com Samuel, que era uma criança. Ele está falando com as crianças. Ele está falando, e essa fala, essa voz é um toque. Como naqueles dias, Deus fala ainda. Agora, haveria uma coisa mais importante nesses dias, quando a ciência tem se multiplicado e as vozes são tantas cruzando os ares, você poder distinguir a voz de Deus. Eu me lembrei daquele caso, daqueles 2 pastores que criaram uma questão por causa de uma ovelha. Preste bem atenção. E a questão se tornou tão forte que foi parar no juiz. E o juiz, então, ficou por muito tempo sem saber o que fazer, porque um dizia, a ovelha é minha, ele me roubou a ovelha. O outro dizia, não, ela é minha, senhor juiz, ela é minha, é minha. Aí o que acontece? O juiz, sabiamente, na hora certa, disse, tá bem, espera um pouco, vá para ali, tal lugar, escondeu lá. Agora chama a sua ovelha pelo nome. Então o pastor ficou de lá, Chiquinha, Terezinha, vamos dizer assim, não é? Chamou. Ela nem... Quando chegou o outro, ele disse, agora vai você. Ele chamou uma vez só. A ovelha decidiu a própria questão. Ela própria decidiu. Ela foi parar onde estava o seu pastor. Ela conhecia a sua voz. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Que o problema de hoje é isso, é que há tantas vozes, inclusive a voz do prazer. O profeta diz aqui que há uma voz que é a do prazer. Então se casa-se, na maioria dos casos, pensando no prazer, porque escutam a voz do prazer, pensando só na parte do prazer. São tantas vozes, daquele personagem que estará na televisão, daquele grande ídolo, tal e tal classe de esporte, e por isso tanta coisa obscura, parecendo que está vivendo as palpadelas. E sempre a pergunta é essa, o que hei de fazer? O que devo fazer? Parece até que está andando em trevas, e quem anda em trevas não sabe para onde vai, porque não pode ouvir a voz, porque a voz do Senhor tudo mesmo esclarecerá. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. E como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. É muito estranho ouvir alguém dizer, assim diz o Senhor. E o Senhor me disse para não fazer. O Senhor me disse para ir. O Senhor me disse para não ir. O Senhor me disse para... Não, é muito. Temos muitas personificações disto. Satanás, em verdade, está ocupadíssimo. Há algum tempo passado as pessoas temiam isso, sem que fosse diretamente a Deus. Porém, nestes dias não têm cuidado de nada. Empreendem tudo, qualquer tipo de coisa, sem ter o assim diz o Senhor. Sem saber se aquilo vai implicar até mesmo na sua perdição eterna. É o espírito da aquisição e da sedução. Não importa, de qualquer forma serve, desde que eu consiga, desde que eu atinja meu alvo. Não importa, não quer saber se o Senhor tem alguma coisa a dizer a respeito daquilo. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar a pessoa que diga, o Senhor me falou, por isso eu não vou mais. Nós temos um colega, um irmão no exterior, ele estava com a passagem de avião no bolso para embarcar e o Senhor disse, não vá. E ele ia para uma missão, ele ia pregar a mensagem, ele vive para isso.
Ele vive disto. Ele vive somente para isso. Mas acontece que ele tinha tempo. Segundo se constata, ele tinha tempo para ouvir o Senhor dizer: vá ou não vá. Então ele disse: eu não irei. Suspendeu a viagem. A família disse: mas por quê? O que é que aconteceu? Não irei, simplesmente não irei, porque o Senhor disse para mim não ir. Adiou a viagem. Telefonou para lá, para os irmãos. Aquela reunião adiou. E no outro dia de manhã ligou o rádio para o noticiário. O seu voo havia caído. Aquele avião caiu. Não escapou uma pessoa sequer. Agora, nós temos que pensar muito a respeito do paralelo Ló e Abraão. Deus não tinha que insistir com Abraão, mas com Ló ele teve que insistir. Os anjos tiveram que tirar Ló quase que à força de dentro de Sodoma, para que ele não morresse queimado com os sodomitas. Nós não queremos saber, consultar o Senhor. Se aquilo realmente é para o nosso bem, é para o bem da nossa família. Paulo disse: não é tudo que é lícito que me convém. Pouca gente está interessada em saber o que o Senhor diz a respeito de tal e tal coisa que ela está desejando fazer. Principalmente se a sua voz é a voz do prazer. Principalmente se aquela voz é a voz da aquisição. Principalmente se aquela voz é a voz da sedução, sendo a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isto tem chegado ao ponto onde as nossas faculdades estão embotadas e não podemos ouvir a voz de Deus. Às vezes por isso vive tão triste, tão triste. Você que está tão triste, tão triste. Mas por que nunca ouviu a voz do Senhor? A voz do Senhor não se refere somente: seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles compungiram em seus corações e chegaram e disseram a eles, aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eles estavam sensibilizados, ficaram sensíveis e constataram que o que os apóstolos respondessem era a voz de Deus. Eles não foram perguntar a Caifás, ao sacerdote. Não vá perguntar a razão, não vá perguntar o seu raciocínio, nem mesmo o bom senso a estas alturas. Que faremos? O que vocês disserem nós faremos, porque Deus nos sensibilizou tanto, que aquilo que vocês responderem é a voz de Deus para nós. Mas tem chegado até o ponto onde as nossas faculdades estão embotadas, fechadas, e se alguém quer te falar, você está de opinião formada, você resiste, você justifica, você explica. Eva explicou, justificou, Adão justificou, explicou. E nós estamos sempre fazendo a mesma coisa. Por isso que às vezes se encontra triste. Você que está tão triste, escute, quero lhe falar. Tudo não está perdido. Levante e comece a andar. Deixe o brilho tomar conta dos teus olhos. Enxugue o rosto e vem cantar esta canção. Vem, irmão, não vá pensar que toda a vida fui feliz. Também chorei, vivi tão grandes pesadelos,
acordei. Agora você pode ser grato ao Senhor. Mas vamos um pouquinho adiante. Somos a criação de Deus, e por que temos de viver encurvados, queixosos, desorientados, sem saber o que fazer? Somos a criação de Deus e estamos aqui para servir a Ele. Devemos sacudir-nos nesta hora, cair em nós e dar-nos conta de que somos homens e mulheres sadios da mente. Quando você quer uma coisa, você não quer saber se Deus está naquilo ou não. De todos os modos você quer. Quando uma criança quer uma coisa, ela não quer saber se aquilo é para o seu bem ou para o seu mal, ela quer aquilo. E assim somos nós também. Somos a criação de Deus e estamos aqui para servir a Ele. Por isso Ele se ocupa conosco. Ele não tem outro assunto nessa terra a não ser nós. Qual é a sua razão de trabalhar, de se preocupar, de viver, de levantar cedo, de ir para o serviço? É sua família? O que é que atrapalha? O que é que está acontecendo afinal? O que é que está acontecendo afinal? Não é o pecado. O pecado não é mais do que Deus. O pecado não é mais do que o sangue de Jesus Cristo. O profeta disse: você não deve culpar nem o próprio diabo. É porque você vai lá na fronteira. Ele disse: sabe, acontece é que a voz de Satanás, que explora os mais profundos sentimentos maternos e paternos, que explora o afeto, a voz de Satanás e as vozes no plural, e as vozes de falsos profetas nos dizem, olha, 2 pontos, nos dizem, preste atenção: sejamos modernos, seja uma garota moderna, seja um garoto moderno, seja um homem moderno, evoluído, progressista. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos, aos modernos, e revelastes aos pequeninos. É bom falar a quem te ouve. O meu amado, muito precioso, muitas vezes, Anselmo, ele tem dificuldade de ouvir. E eu fico torcendo se eu pudesse entrar no fio do telefone e vir pelo fio do telefone e sair lá no ouvido dele. É isso, Anselmo! É isso que eu quero dizer. É tão bom falar normalmente e ser escutado normalmente. É bom para Jesus ele cochichar, falar baixinho. Tem casa que se fala baixo, tem casa que fala alto, gritado. Isso é de berço. Os ouvidos são adaptados, se adaptam, e as pessoas só falam alto. Já outras que só falam baixo. Mamãe, papai, meu filho, minha filha. Amor! Bem! Escutando sua voz. Há gratidão no seu coração, moço? Ah? Você é grata ao Senhor? Sou grata ao Senhor por todas as provações. Você foi provado? Que me fazem crescer em Ti.
para te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm moldar o meu viver e me transformar. Essa prova é a voz do Senhor. Outro dia eu fui chamado numa sala de recuperação, que é UTI. Um senhor evangélico, muito ocupado lá no interior, lá em Aruanã. E ele nunca teve tempo. Quando cheguei lá, disse: rapaz, Deus precisou fazer isso comigo para me escutar. Eu tinha que vir para cá mesmo. Porque não tinha jeito dele me falar. Eu não tinha tempo. Não tem tempo. O seu tempo vai acabar. Você sabia disso? Na medida que se prospera, o tempo vai diminuindo cada vez mais. O relógio vai ficando mais rápido, o dia vai ficando mais curto, mas é difícil te entregar, é difícil ouvir a voz do Senhor. Todo o meu ser e confiar, e as tuas mãos estão comigo e me amparar, pois quando vêm as grandes provas, eu logo quero agir por mim. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir, porque eu quero agir por mim. Mas sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venho a ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei, vitória me dá, e te darei louvor. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venho a ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois ao final eu sei, vitória me darás e te darei louvor. A minha vida é tua, ó Deus, ó, cumpre em mim o plano teu, pois ao teu lado, ó Senhor, eu quero andar. E quando vierem as grandes provas, não mais eu quero agir por mim, e a tua voz, assim, meu Deus, eu quero ouvir. Há mais ou menos uns 10 anos que eu venho desviada, e hoje Jesus tocou no meu coração para voltar. Estou aqui e gostaria muito de me reconciliar com Cristo. Gostaria que o Senhor orasse por mim, para que eu me fortalecesse em sua casa. Eis aqui o altar. Venha ficar mais perto de Deus, mais perto de Cristo. Mestre, ó Cristo amado. Ah, sim, agora delícia é prazer. Minha delícia, tu és amor. Para a minha vida és alegria, ó que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo. Tenho muito desejo de estar escutando a sua voz. És alegria, ó que prazer. Venha à frente. Você que pediu, e mais alguém que o coração está pedindo, para voltar, para se entregar. Venha como estás. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixa de ouvir a voz do prazer. Mas há tanta gente que está escutando a voz do prazer e seguindo-a, onde possam se divertirem, e a maioria deles professam ser cristãos, aí onde precisam de ir para os shoppings, para os clubes, para os cinemas, para os bailes, para as corridas de cavalo,
para as corridas de carro, e assim buscando prazer. Como naqueles dias, Deus ainda fala. Se o diabo ainda fala, Deus não está mudo. O seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é imutável. Ele é grande. Glória a Deus. E você vai dizer: eu agora vou ser pirracento. E eu não vou escutar a voz do diabo mais. Acabou. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Muitas coisas. Mas aqui tem um ministério que está raspando. Ele diz assim: raspe leg. Aqui, raspe o pecado. Raspe, que você ganha. Raspe que você ganha. Raspa. A crosta ficou grossa. E tem ouro aí dentro, tem diamante aí dentro, tem alma aí dentro. Alma! Você sabe o que é alma? Nunca morre. Ontem eu fui ao supermercado, estava apurado porque tínhamos compromisso para essa tarde. Encontrei assentado fora um menino meio dormindo, e uma mocinha se aproximou e estava de calças de homem, Deuteronômio 22:5. Diz para ela não fazer isso. É a voz do diabo que manda ela vestir isso. E esta jovem estava tão pintada e com uma cara sonolenta, perguntando ao menino: onde está tal coisa? E ele respondeu: como crês que vou eu saber? Então ela disse: porém saiba, eu regressei para casa como que pelas 6 da manhã, por isso que eu estou meio biruta, e não tinha mais de 12 anos. É onde eu digo, se o irmão Brana pudesse mostrar uma cena dessa, ele não mostraria? Quando Jesus tinha 12 anos, foi ao contrário. Ele foi no templo. Ele disse: não sabias que nos negócios de meu pai me convém estar? Com razão, a voz de Deus é uma coisa estranha nesses dias. Essa mocinha na escola não quer sofrer pelo nome de Jesus, não quer sofrer a sua fé. Ninguém quer sofrer a sua fé no seu trabalho, quer esconder debaixo do velador, não quer ser criticado. Estamos nos dias dos direitos humanos. Está suprimida por tantas vozes diferentes a voz de Deus, até o ponto onde nossas faculdades estão embotadas e elas parecem mais umas dementes, e não se pode ouvir a voz de Deus. Mas graças a Deus que nós podemos, graças a Deus, no meio a toda essa turbulência, nós podemos até reconhecer quão grande Ele é. Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Elas me falam agora, pouco antes eu estava mostrando para os irmãos ali fora, o crepúsculo. Se fosse uma coisa privada, pagariam milhões para ver um espetáculo daquilo, mas como é de graça, ninguém nota. É a voz de Deus. Davi disse: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, porque ela pôde ouvir a tua voz. Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu,
quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Não importa quão maus sejam os tempos ou quão diferente ensine a sua igreja as coisas, Jesus Cristo, todavia, está pronto para falar com essa voz tão aprazível e delicada a qualquer um que lhe escute. Todavia o fará, se nós pudermos nos aquietar um pouco. Aquieta-te, mulher inquieta, mulherzinha ciumenta, homenzinho inquieto, rapazinho apoquentador, aquieta-te. Ele está pronto para falar com essa voz tão aprazível e delicada a qualquer um que lhe escute. Todavia o fará se nós pudermos nos aquietar um pouco. Para de falar, para de conjecturar e prossiga ouvindo a voz do bom pastor. Vamos ter aqui algumas orações especiais. Vamos fechar nossos olhos. Se você quer se ajoelhar, tudo bem. Como você sentir. Cada um fique como sentir. Eu posso ver de pé nesta fileira povo sofrido, mas cheio de vigor, que tem negado aqui suas vidas para seguir a voz do bom pastor. Riqueza e glória que o mundo oferece para este povo não tem mais valor, pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Há muitas vozes a soar no mundo e a enganar o povo sem pastor, que não aceitaram a esta mensagem que vem precursando a vinda do Senhor. Mas a ovelha eleita não se engana, ela conhece a voz do seu pastor, pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Em cada era ele tem falado com suas palavras doces em amor, e sua noiva sempre escutando, pois seu deleite é na voz do Senhor. Quando calamos é que ele fala, com voz suave cheia de amor, e é por isso que vivo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. E é por isso que sigo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. Deus.
você tem ouvido a voz de Deus, então dê glória a Ele. Dê glória ao Senhor Jesus, se você tem ouvido esta voz mansa e suave no seu coração. Você tem ouvido a voz de Deus, agora é hora de você falar com Ele. Ele quer ouvir a sua voz, irmão e irmã. Voz de agradecimento, voz de petições, aquilo que você necessita. Glória a Deus, voz de louvores. Dê glória ao Senhor pela saúde. Esses nomes levantamos diante do Senhor. Estes pedidos nós te damos glória, Senhor, por estas vidas. Pela saúde, nós damos glórias a Ti por estas pessoas que irão vestir estas peças de roupas. Glória a Jesus, todos esses nomes estão diante do Senhor. Glória, 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 glória a Ti. Agradeça pelo irmão que está a seu lado. Agradeça pelo pão de cada dia. Agradeça pela igreja, pelo pastor, pelos diáconos. Glória a Ti, Senhor Jesus. Tenha um momento de gratidão nessa hora. Jesus te trouxe aqui neste lugar para louvá-lo, para engrandecer este nome que é sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo. Fale o nome dele nesta hora, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Como te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos recebidas, pela revelação da Tua palavra. Oh, revelação que ninguém pode tirar de nós. Glória a Jesus, glória ao Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai eterno, glória a Ti, Senhor. Como é bom Te louvar, como é bom falar com o Senhor. Sabemos que as nossas palavras diante de Ti, elas não voltam vazias, mas voltam com a resposta. Portanto, meu irmão, minha irmã, creia somente. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor.
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Quão grande és tu, Pai. Oh, Deus eterno. Graça, graça, graça do Senhor. É graça do Senhor em favor dos filhos de Deus. A graça, o favor merecido que nos cobre, que nos ajuda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado pela saúde. Obrigado, ó Pai, por estar reunido em torno da tua palavra, Senhor. Aleluia, obrigado por ter o fôlego de vida de falar contigo, Senhor. Glória a ti, Jesus. Graça, 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 graça. Oh, glória a Jesus. Aleluia. O Senhor é que nos tirou das garras de Satanás, das garras do pecado. Por isso nós estamos felizes. Por isso estamos alegres. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graça, graça. Obrigado, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Graça, graça. Graça, graça do Senhor. Oh, imensurável graça. Só quem já provou desta graça que sabe o que é esta graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por me salvar. Obrigado por me eleger antes da fundação do mundo. Você tem algo para agradecer ao Senhor. Então agradeça. Agradeça a Ele. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar em oração. Cante este hino em oração, conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Solte a sua voz, cante. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai,
Assentai-vos, irmãos.
Amém. Tem um agradecimento aqui. A irmã diz assim: venho através deste agradecer a nosso pastor Joaquim Gonçalves e toda a igreja pelas orações que pedi em favor da minha cirurgia, o qual foi um sucesso. Agradeço também pelas orações em favor de minhas sobrinhas, Sofia e Elona, as quais adoeciam constantemente. Após receber orações da igreja, se tornaram sadias e robustas. Graças a Deus. É para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo que faço conhecido estes dois testemunhos. Deus aceite a gratidão da nossa irmã Hermínia A. Fernandes Vieira. Graças a Deus. Irmãos, amanhã, se Deus permitir, a abertura de mais um encontro de pastores, às 18 horas já com programa de rádio e em seguida o culto da noite. Despeça do seu irmão e diga: Deus te abençoe. Maravilhoso Jesus.